Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Desta segunda-feira que é a última segunda antes das férias. Yes! Prof, você quer férias? Todo mundo quer. Mas as férias só começam sexta-feira depois da nossa aula virtual de português. Portanto, temos muito trabalho a fazer essa semana. Começando por assistir esse vídeo, no qual eu vou explicar como vai ser a semana, e daí eu vou fazer a correção daquela atividade que vocês começaram, ou deveriam ter começado, na sexta-feira depois da aula virtual, ok? Então, deixa eu olhar aqui a minha programação. Agora eu deixo o computador mais alto, eu tenho que prestar atenção para não ficar mergulhando para fora do enquadramento. Ai, ai, ai. Tantas coisas de técnica de filmagem. Enfim. Então, hoje, segunda-feira, nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 88, 89 e 90 do livro. Amanhã, vocês vão fazer a atividade de caderno de caligrafia. Quarta-feira, vocês vão fazer duas páginas do livro, páginas 100 e 101, sobre singular e plural. E daí, na quinta-feira, o nosso tema vai ser a sílaba tônica das palavras, e vai ser o livro páginas 91, 92 e 93. Mas tem ali no planejamento também um link para vocês fazerem um joguinho online de separação silábica, né? De separação de sílabas. Eu gostaria que vocês fizessem esse joguinho antes de começar a fazer o exercício do livro, ok? Para vocês lembrarem como que separa sílaba, como que é mesmo, ver se vocês acertam na separação das sílabas no jogo, tá? E daí a gente vai para o livro. E daí sexta-feira tem aula virtual de português. No Wörter der Woche tem as palavras são substantivo, plural e singular, porque é o que a gente está trabalhando essa semana. Diário de leitura, sim, ainda tem. E tem duas atividades extras opcionais. Uma delas é ouvir a história chamada O Bicho Mais Poderoso do Mundo. Essa história dá para ouvir num podcast chamado Conta Pra Mim. O Conta Pra Mim é uma parceria da Fafá Conta com o Paizinho Vírgula, e eles contam várias histórias que tem geralmente entre 8 e 11 minutos de duração. E é legal porque eles vão contando e você vai ouvindo e vai imaginando as coisas. E eu ouvi essa história, O Bicho Mais Poderoso do Mundo, e gostei bastante. E ela tem a ver com o que a gente está aprendendo, porque ela fala do gato, né, que é o personagem principal, é a personagem principal da história, é um gato, e vocês já conheceram a minha gata Frida, e eu adoro gatos. Então, eu acho que tem tudo a ver, né, e a gente pode fechar o semestre ouvindo essa história. E além dessa atividade extra opcional, tem uma outra atividade extra opcional, que é a reescrita da prova de português. Vocês fizeram a prova de português comigo e com a Adriana na aula virtual, lembram? E esta prova está para ser corrigida hoje, durante o dia. Portanto, eu ainda não sei qual que é a nota de vocês, como vocês foram. Mas é atividade extra e opcional reescrever a prova, conferindo, procurando as respostas no livro, para aprender um pouco mais, se vocês quiserem. Tá bom? Então, esta vai ser a nossa semana 13, que vai de hoje, dia 29 de junho, até sexta, dia 3 de julho, né? E depois nós temos 3 semanas de férias, ok? Então, mãos à obra e bastante energia, porque afinal ainda não é férias, ok? Então, tem bastante coisa pra gente estudar e aprender. Vamos lá. Abram o livro de português, na página 88 e na página 89, para fazer o exercício sobre os substantivos
masculinos e femininos. Na aula de português, a gente viu que eram substantivos e quais substantivos eram masculinos e quais eram femininos. Substantivo, o que é mesmo? Tá. Exemplo de substantivo, me dá 3. Ok. Agora eu quero 2 substantivos femininos e 2 substantivos masculinos. Vai. Muito bem. Vamos ver se você falou o que eu vou falar agora. Substantivo é o nome das coisas, ok? Por exemplo, alfinete, desenho, foto, calendário, lâmpada, computador, cactus, caneta, livro, professora, óculos, olho, nariz, amor, casal, foto, senhor, gato. Vocês estão notando que eu tô tirando as ideias do que eu tô vendo aqui no meu escritório, né? Ótimo. Rede. Acabei de olhar na câmera. Rede, livro, tapete, madeira, parede, janela, biblioteca, esconderijo. Tudo isso é substantivo, porque é o nome das coisas. E na frente do nome das coisas do substantivo vem sempre um artigo, né? Então, em português, a gente tem o artigo masculino, que é o, e o artigo masculino, que é a, né? O é o artigo masculino definido singular, né? E a é o artigo feminino definido singular, tá bom? Então, tipo, a. Vamos lá. De novo ela. A flauta. Masculino. O cactus, ok? Muito bem. Em vez de falar também, se eu tivesse 2 flautas, né, seriam as flautas. Então, as é o artigo definido feminino no plural. E os cactos os é o artigo definido masculino no plural, tá? Então, a gente aprendeu o, os, a, as. E também tem os artigos indefinidos, que é tipo assim, uma flauta no singular ou umas flautas no plural. E no masculino seria um cacto ou uns cactos, ok? Muito bem. Essas coisas a gente viu assim, en passant, porque, nossa, eu sou uma pessoa chique, eu falo en passant. O que é isso, prof? Vocês não sabem o que é en passant? Eu também não sabia um pouco tempo atrás. O que é isso? É ver uma coisa rapidinho, assim, de passagem. É uma palavra francesa, e sabe que francês é muito chique, né? E alemão? Alemão é forte, imponente, cheio de sons, de consoantes, sons guturais. Mas a definição chique talvez não se aplique muito bem, ok? Embora eu ache que alemão é maravilhoso e é chique também, ok? Mas não é o que a maioria da população vai dizer. Eles vão falar que, ai, francês é muito lindo e chique. Ok, estamos desviando, volta, concentra. Concentra. Vamos lá. É isso. Daí a gente viu substantivos, viu os substantivos do gênero masculino e os substantivos do gênero feminino. Não lembra, tá com dúvida? Vocês podem assistir outra vez a aula de sexta-feira. Isso é possível, tá? E agora a gente vai treinar, a gente vai aplicar essas coisas no exercício do livro. Então, se você não fez ainda, a página 88, 89, 90, é hora de você abrir o livro, ler todos os enunciados e resolver todas as atividades. E daí, claro que antes disso você dá pausa, daí você resolve tudo, daí você volta pra gente corrigir. Isso para aqueles que ainda não fizeram, ok? Para aqueles que já fizeram, especialmente na sexta-feira, que estava fresquinho na cabeça, a gente vai corrigir agora,
tá bom? Então, abre lá na página 88. Abriu? Estamos aqui. E a primeira questão é sobre uma tirinha, né? E o nome do título dessa tirinha é Formas nas Nuvens. Na número 1, o que é para você fazer? Leia essa tirinha e observe os substantivos sublinhados, né? Então, tem substantivos sublinhados. Olha lá, põe o dedinho. O primeiro, o menino de boné, tá falando cavalo, cavalo. E a menininha, de rabo de cavalo, ela diz, aquela nuvem tem a forma de um cavalo, né? E o que está sublinhado ali? Forma de cavalo, né? Daí o menino responde, não consigo enxergar. Dela, nem aquela que se parece com um elefante, né? Então, elefante também está sublinhado. E ele responde, nada. E daí, no final, ele, mas veja uma ovelha em formato de nuvem. Então, assim, né? E ovelha tá sublinhada. Que bonitinho. Então, eles estavam brincando com o formato das nuvens e daí ele fez uma brincadeira com o fato de uma ovelha parecer uma nuvem. Bem fofo. É essa tirinha. Enfim, antes, vocês viram que tem 4 substantivos sublinhados, né? Põe o dedinho ali de volta. Forma, cavalo, elefante e ovelha, certo? A 1A está escrito assim, circule a palavra que vem antes desses substantivos. Circula, ok? Então, antes de forma é a forma, antes de cavalo é um cavalo, antes de elefante é um elefante e antes de ovelha é uma ovelha, ok? E daí, na B está perguntando, quais desses substantivos são masculinos? Desses grifados. Quais são? Isto. Cavalo e elefante, né? E quais são substantivos femininos desses 4? Que eram 4? 2, né? Cavalo e elefante. E quais que são femininos? Os outros 2, né? Forma e ovelha. Ok? Muito bem. Como você descobriu essas respostas? Como? Na verdade, a Mariana tinha dado uma aula sexta-feira e ela já explicou e eu já estava sabendo. Não, errado. Olhando ali na tirinha, como que você sabe quais que são os substantivos masculinos e quais são os substantivos femininos? Né? Por causa do artigo da frente, né? Então, na frente do substantivo forma vem a, né? Que é artigo feminino. Depois, antes de cavalo vem um, artigo masculino. Elefante, um, artigo masculino. Ovelha, uma, artigo feminino. Ok? Então, por causa disso. Muito bem. Agora, leiam ali o retângulo verde. Né? Acompanha comigo, na verdade. O substantivo apresenta 2 gêneros, masculino e feminino. O substantivo é masculino quando se pode usar antes dele um destes artigos. O, os, uns. Exemplos: o dinheiro, os quadros, um avião, uns gibis. O substantivo é feminino quando se pode usar antes dele um destes artigos. A, as, uma, umas. Exemplos: a mamãe, as calças, uma blusa, umas moedas. Então, aqui está sistematizado ou explicadinho, resumidamente, quais que são os artigos no masculino e quais que são no feminino, né? Muito bem, agora vocês vão aplicar isso que vocês aprenderam. Na número 2, que é, observe a cena e complete as frases que descrevem o que está acontecendo na festa, né? Olha ali a figura com atenção, e ali tem A, B e C, certo? E você vai ter que completar. Então, assim, A,